programa de hoje nós vamos ouvir a história de Angélica Santana. Ela é casada com Sérgio Santana, é mãe de 2 filhos, João Vitor e Bianca, é formada em psicologia e hoje trabalha junto à Polícia Civil. Meu nome é Angélica, eu tenho 32 anos, eu sou casada, tenho 2 filhos e eu quero contar minha história, mas eu queria só contar um pouquinho antes, a partir da história da minha mãe, para que fique claro o que eu senti durante a minha infância, né? Então, assim, minha mãe, ela perdeu a mãe dela aos 2 anos, foi criada com uma madrinha. Essa madrinha faleceu quando ela tinha 18 anos e aí então ela foi morar com uma tia. Depois de um tempo ela casou com meu pai. E aí depois de 5 anos de casada, eles começaram a tentar uma gravidez, que eles decidiram ter um filho, né? E assim, fui desejada, fui planejada, fui esperada. Só que logo que eu nasci, ela começou um quadro de depressão pós-parto. Acredito que é por causa desse histórico dela não ter tido a mãe dela presente na vida dela. E o meu pai, por conta desse quadro dela, que ela começou a emagrecer muito, não tinha prazer, né, de estar comigo, meu pai começou a tomar às vezes, assim, ele cuidava de mim. Minha avó paterna, que era nossa vizinha, também cuidava de mim, então eu tive a minha avó sempre presente, o meu pai sempre presente comigo, então era meu pai quem ensinava as coisas de matemática, era o meu pai quem me levava para passear junto com ele, quem me levava no parque, quem me levava na festa. Meu pai estava sempre comigo o tempo todo. E a minha mãe, eu lembro dela assim na infância como uma pessoa que estava sempre nervosa, sempre muito magra, sempre de cama. Mas quando ela estava bem, ela era amorosa, ela era muito zelosa comigo, ela era detalhista, gostava de fazer as coisas bem bonitinhas para eu levar para a escola, encapar meus cadernos, fazer o suco para eu levar, o suco era natural. Então ela era bem zelosa, assim, só que ela ficava muito nervosa, assim, quando ela começava uma crise de depressão. Meu pai, ele teve eu não sei se foi um relacionamento ou se foi somente uma coisa rápida, mas ele traiu a minha mãe. Eu acho que eu não tinha noção do que era trair, mas ele mudou o comportamento dele comigo e em casa. Então ele fazia viagens longas, às vezes ele ficava sem ligar. E eu lembro que eu sentia muita falta dele. Então fui crescendo e toda a admiração que eu tinha pelo meu pai se perdeu. Eu não conseguia ter essa lembrança desse pai bom que ele foi. Hoje eu olho, ele tinha muitas atitudes de amor comigo, só que eu não conseguia enxergar nenhuma delas. Nenhuma. Eu só via todos os defeitos dele, eu não tinha a menor paciência com ele e nem com a minha mãe. Então eu entrei na faculdade e aí então eu descobri que na faculdade eu poderia ganhar bolsa se eu praticasse algum esporte. Eu fui tentar essa bolsa e eu entrei no futebol feminino. E aí então entrou uma moça no futebol que ela era muito boa jogadora e todo mundo a respeitava. E eu comecei a saber que no grupo lá do futebol tinha um grupo de meninas que namoravam meninas, tudo. E aí essa moça ela começou a vir toda vez para a viagem da faculdade com uma moça que não era da nossa faculdade. Eu comecei a desconfiar que tivesse alguma coisa. E aí então eu comecei a me envolver com esse grupo, numa curiosidade de saber o que estava acontecendo. E aí eu comecei assim a me convencer. Não, eu tenho curiosidade disso. Não, eu sempre tive curiosidade disso. Lembrar de brincadeiras com amigas de quando eu era pequena. Lembrar de assistir programas que tinham aflorada a sensualidade e eu gostar de assistir. Então eu comecei a achar que desde pequena havia alguma coisa de diferente comigo. Então era por isso que os meus relacionamentos não eram duradouros, porque eu estava fazendo a coisa errada. E aí então eu fui um dia numa festa com esse pessoal, numa festa que eu sabia que era uma festa para pessoas homossexuais, e eu não aceitava aquilo para mim.
Mas eu não conseguia mais sair daquela situação. Cada dia que passava eu estava mais envolvida naquilo. Com um mês eu decidi que eu não queria mais aquele relacionamento. Só que eu acabava, mas eu voltava. Eu acabava, mas eu voltava. E isso se estendeu durante 2 anos e meio. Nós chegamos no pior nível, que a gente tinha violência física, porque era como se mesmo dentro de mim eu não conseguisse aceitar aquilo. Com 2 anos e meio eu consegui o fim disso, né? E aí então parecia que eu era um passarinho. E aí então eu me sentia livre. E eu olhava para aquela história e eu via o tanto de sofrimento, a devastação que eu tinha feito na vida dos meus pais e na minha. Porque eu também via que na minha eu não estava feliz. Eu conheci o Sérgio através de uma amiga, nós nos conhecemos no ambiente de trabalho, nós dois somos policiais, e eu achei o Sérgio uma pessoa diferente dos relacionamentos com que eu já tinha tido, né? Ele parecia uma pessoa responsável, e aí então a minha amiga comentou comigo que ele cuidava, ele tinha um filho, que quem cuidava do filho era ele, que o filho morava com ele. Então aquilo, naquele momento eu pensei, nossa, que pessoa diferente, ele deve ser diferente. E eu fiquei entusiasmada. E o relacionamento, depois de um tempo, né, não vinha bem. Então eu vi uma amiga minha que vinha muito conversando comigo, vinha falando. Em 8 meses eu vi uma transformação muito grande na vida dela. Ela estava seguindo a Jesus. E eu falava assim, mas que bom, ela era cheia de problema, isso é bom pra ela. Eu não tenho os problemas dela, então eu não preciso disso que ela tá vivendo. Mas então eu cheguei no ponto que eu precisava de alguma coisa, minha vida já não tinha mais sentido, eu tava cansada de tantas tentativas e erros, tentativas e erros, tentativas e erros. Então, num domingo eu falei pra ela, eu vou com você nesse lugar. E eu fui, eu gostei muito. E no outro domingo eu fui também. Só que eu não convidava ele para ir comigo, porque nós estávamos a caminho de terminar o relacionamento. E aí então ele falou assim para mim, você não vai me convidar para ir junto com você? Aí eu, então tá, vamos. E então, quando foi depois de 3 meses, eu fui convidada a ir para um encontro com Deus, que mudou a minha história. E a primeira coisa que Deus me mostrou foi o meu pai. E aí então eu cheguei, eu pedi perdão para ele, e eu tinha brigas constantes com ele. E nunca mais eu briguei com ele. Tem 6 anos que eu não sei o que é brigar com meu pai. Eu me arrependo e só que eu peço assim, Deus me dá mais tempo na minha vida para poder fazer o bem que eu nunca fiz para ele. Então depois de 1 ano e 2 meses que nós estávamos na igreja, nós nos casamos, eu e o Sérgio, e eu fiquei grávida. Depois de 6 meses, era uma gravidez de gêmeas, não tinha caso na nossa família, e com 7 meses de gestação, eu tive um parto prematuro. Nesse tempo em que elas estavam na UTI, Deus foi trabalhando no meu relacionamento com a minha mãe. Eu olhava e via que quando a gente é mãe, tudo que a gente deseja é fazer o melhor, sempre é fazer o melhor. Então, Deus foi derramando algo que eu não sei explicar no meu coração e que eu fui entendendo que em todo tempo, tudo que ela queria fazer era o melhor. Depois dessa experiência, meu relacionamento com ela também mudou. E logo depois que as minhas filhas morreram, ela iniciou uma outra crise de depressão, em que de 63 quilos ela foi parar em 43. E eu via minha mãe daquele jeito e eu pensava assim, filhos, eu sei que o Senhor vai me dar outros, mas mãe, eu não vou ter outra, né? Então, Senhor, eu não posso perder minha mãe agora. Que hoje eu vejo ela uma pessoa muito mais feliz, ela já está na igreja, já se converteu, 3 anos que ela não tem mais crise de depressão. E eu sei que é o trabalhar de Deus, né, na vida da nossa família inteira, que Deus vai converter o coração do meu pai também, dar salvação a ele. E hoje Deus me restituiu já com a minha primeira filha, que depois de 1 ano eu fiquei grávida, da Bianca, que é uma bênção na minha vida. Hoje ela está com 1 ano e 8 meses. Eu considero que a gente é muito feliz, eu, meu marido, meus filhos.
Eu sinto muita alegria e prazer neles. Hoje, o João Vitor, que era o filho do Sérgio, que mora comigo, depois de 2 anos passou a me chamar de mãe. Deus assim transformou, me deu mesmo um coração de mãe, e eu acho que dele um coração de filho. Recebi uma cartinha que está na minha bolsa que ele colocou, que eu sou o amor da vida dele, ele escreveu. Eu abri hoje de manhã. Então, esse é meu testemunho, assim. Eu escrevi para o meu pai esses dias, eu não sei se eu escrevi ou se eu falei, que isso tudo só é possível, só foi possível porque Jesus entrou na minha vida. Do contrário, como será que eu seria? Será que ainda estaria rebelde, olhando para ele, não ligando a mínima para o que estava acontecendo com ele, como eu sempre fiz, né? Sem me importar, sem me compadecer da situação deles, de cada situação que eles passavam. E hoje não, Deus me deu um amor muito grande pela vida deles, e tudo que eu peço para Deus é Deus, nesse tempo que ainda sei que eu tenho com eles, e eles comigo, me deixa ser a filha que eu não pude ser durante 27 anos. E hoje, assim, eu vejo que Deus, ele me usa. Eu sou usada por ele, porque eu converso às vezes com mães que estão tão desesperadas, vendo seus filhos no homossexualismo, ou então numa rebeldia, porque eu era sim uma filha rebelde. Na nossa casa hoje nós temos uma reunião de oração que se chama Célula, toda quinta-feira, e nós vemos vidas sendo acrescentadas, vidas sendo transformadas. Só Jesus pode fazer, mas que ele nos usa como um instrumento dele. Então, se você está assistindo esse programa, não é por acaso. Jesus está te fazendo um convite para abrir também a porta do seu coração a ele, e você ter a oportunidade de viver essas transformações. Eu não sei pelo que você possa estar passando, mas Deus pode transformar todas as situações da sua vida, assim como ele fez com a minha. A Angélica já frequentava a igreja há algum tempo, eu a via à distância, como muitas pessoas que estão lá hoje, mas num determinado momento da nossa vida, Deus nos aproximou, que foi exatamente no momento que a Angélica perdeu os seus 2 bebês, as suas 2 bebês que haviam nascido, as suas gêmeas que haviam nascido prematuras, e eu me preparei, pedi para Deus colocar nos meus lábios uma palavra de conforto, de sabedoria, para poder dizer para uma jovem que acabava de perder 2 crianças, que Deus me ajudasse a ter algo que fosse restaurador, consolador, para dizer para ela. E foi tão surpreendente que enquanto eu falava com ela no telefone, eu comecei a chorar, porque eu vi do outro lado uma mulher cheia do poder de Deus, cheia da presença de Deus, entendendo que às vezes no meio de uma luta, de uma perda tão grande, ela podia ver a mão de Deus naquele processo. E hoje, como nós ouvimos no testemunho da Angélica, ela pôde dizer que nessa hora de uma prova tão forte, ela pôde ter ali suas emoções trabalhadas por Deus, ela pôde resgatar naquele processo o relacionamento com a mãe dela, e hoje ela realmente é uma pessoa usada no nosso meio. Ela tem uma série de mulheres que ela cuida, de mães, de jovens que já viveram experiências como as que ela viveu, inclusive numa área muito importante, que é essa questão da sexualidade, da identidade sexual. E agora eu quero fazer uma distinção bem forte entre sexo e identidade sexual. Sexo, a definição do sexo, ela não gera nenhum tipo de dúvida. É muito claro para a medicina dizer é um homem, é uma mulher, ou quando o bebê nasce, naquela época que ainda não existia ultrassom, no parto, quando o bebê aparecia, o médico logo dizia é um homem, é uma mulher. Então o sexo, não há nenhuma dúvida para se definir o sexo do ser humano. E Deus foi tão claro, ainda mais direto do que o médico na hora do parto, quando Deus em Gênesis cria o homem e diz, Deus fez o homem, né? Criou a espécie humana e os fez macho e fêmea. Deus é muito específico, muito direto com relação aos sexos. Isso é uma coisa. Agora, identidade sexual é um conjunto
é um resultado de uma série de fatores que o ser humano experimenta desde o momento que ele nasce até a construção dessa identidade. É como a pessoa se vê, é como ela se identifica, é o resultado de uma formação. O relacionamento com os pais é o primeiro componente, o mais importante para a formação dessa identidade sexual do ser humano. O relacionamento em família, o pai, a mãe e seus filhos. Hoje nós vivemos uma sociedade onde as famílias estão completamente fora dessa estrutura estabelecida pela palavra de Deus. São famílias onde os pais foram embora, onde as mães trabalham muito, então os filhos ficam à mercê de mães ausentes, de pais ausentes, de mães depressivas, de mães estressadas, de pais que têm hostis, que têm outras famílias, que não desenvolvem um relacionamento com os filhos. E isso tudo tem interferido nessa formação da identidade sexual das crianças. Hoje nós vemos, além disso, uma mídia que aborda esse assunto, que ensina, que desconstrói um princípio que é aquele que tem que ser trabalhado pelos pais dentro de casa, porque hoje os pais não podem ajudar nessa construção da identidade sexual porque eles estão completamente sem esse recurso que vem unicamente das mãos de Deus. Se hoje qualquer criança pegar um iPhone, um iPad, um aparelhinho aí que tem um sinal de internet e digitar a palavra sexo, com certeza ela vai ter acesso a informações, uma criança de 9, 10 anos, que jamais ela poderia ter numa idade como essa, aos 9, 8, 9 anos. Os pais têm que ajudar na construção da identidade sexual dos filhos, porque uma criança de 4, 5, 6 anos, muitas vezes ela pode até explorar por curiosidade, por ainda não conhecer seu corpo. Isso é muito natural. Ter alguma curiosidade com relação ao sexo que é o dele, é um amiguinho do mesmo sexo, e eles fazerem ali alguma brincadeira aos 4, 5 anos, mas isso é uma coisa normal. Isso não é uma tendência homossexual. E nessa hora, os pais têm que estar atentos para poder ajudar nessa construção do que é certo, do que não é certo. Não certo por preconceito, de qual o papel do homem, o que é o papel da mulher, qual o caminho a seguir, protegendo essas crianças, né? Guardando a mente delas. Muitas vezes a ausência de um pai na vida de um menino faz com que ele vá buscar na figura de um amigo, de um professor, aquele abraço que o pai não pôde dar, porque o pai não está presente. Às vezes uma menina vai procurar na figura de uma grande amiga que tem um temperamento mais forte, que seja mais segura, o abraço naquela amiga que a mãe não pode dar, porque a mãe está desatenta, a mãe está preocupada, a mãe está depressiva ou estressada. Então, esse relacionamento com os pais é algo extremamente importante, a qualidade do relacionamento. Outra coisa que interfere demais nessa formação é o contexto que as famílias hoje vivem de permissividade. Tudo pode, tudo é possível, tudo tem que ser permitido, a criança tem que tomar suas próprias decisões, não pode bater, não pode repreender com muita energia, não, com amor. Quando nós usamos o amor, quando estamos presentes, nós precisamos sim usar a autoridade, colocar os limites. Hoje é constatado que uma criança que ela é tratada com autoridade, limites e amor, ela se torna uma pessoa, um ser humano menos violento. A mesma coisa com relação às coisas que envolvem o sexo. Não se pode deixar o seu filho escolher no sentido de deixar ele perceber quem ele é. Não, nós pais precisamos ajudar a colocá-los dentro daquilo que a palavra de Deus ensina, dentro dessa estrutura natural das coisas. E hoje o que tem acontecido nas famílias é a permissividade e a estimulação para que o jovem faça a sua escolha, para que ele se descubra, às vezes até empurrando um jovem para viver um relacionamento homossexual contrário à natureza de Deus e as coisas que Deus criou. Eu gostaria que esse meu comentário não soasse como um comentário preconceituoso,
contra os homossexuais, e sim que ele viesse como um alerta para os pais que podem hoje estar embarcando nessa falsa ideia de novo, de moderno, que é o seu filho fazer a sua própria opção sexual. Atente para o que o seu filho está vendo, para o que os seus filhos estão acessando na internet, com quem eles estão se relacionando, coloque limites, ajude o seu filho, ajude a sua filha a construir sua identidade sexual de acordo com a perfeição do projeto divino, em nome de Jesus. Que grande alegria nós podemos mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus. Hoje, esse momento da palavra traz uma reflexão sobre quem é Deus e de quanto interessa a Deus participar da vida do homem. Eu vou ler para você o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 25, onde Jesus faz uma oração ao Pai Celestial. Ele diz assim: Por aquele tempo, exclamou Jesus dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Muitas pessoas têm um conceito errado de quem é Deus. Há pessoas que imaginam que Deus é uma explosão cósmica. Outros acham que Deus é uma energia presente nos elementos da natureza, como uma pedra, uma pirâmide, um cristal. E outros ainda imaginam Deus como uma consciência espiritual punitiva que premedita juízo contra a humanidade por conta dos seus pecados. Mas esse texto nos revela que Deus é uma pessoa, que Deus é um Pai celestial, que criou o universo e que tem prazer na vida do homem, porque também o homem foi criado por ele. Jesus diz que o Pai Celestial ocultou a verdade de quem ele é aos sábios e aos instruídos, e ele revelou as suas maravilhas, a sua essência, a sua verdade, o seu amor àqueles que são pequeninos. Pequeninos aqui não representam pessoas pobres. Há pessoas pobres que não são humildes. E, em contrapartida, existem pessoas de muito poder aquisitivo que têm um coração simples e que são humildes. Então Deus, quando está falando de pequeninos e de humildes, Ele não está se referindo a dinheiro, mas sim a predisposição que alguém possa ter para conhecer a Deus e para aprender de Deus. Quando Jesus fala sobre sermos humildes, Ele está falando de o homem poder estar aberto a se relacionar com Deus, a se aproximar de Deus e reconhecer que ele, enquanto criatura, precisa do Criador. A vaidade, a soberba, a incredulidade faz com que o homem se cerque de muitas ideias, muitos cuidados e preconceitos. Pessoas pensam: se eu buscar a Deus, vão dizer que eu não sou capaz. Se eu for a uma igreja, pode ser que alguém me engane e roube o meu dinheiro. Se eu disser à minha família que eu estou desenvolvendo a minha fé, podem me criticar, podem me taxar e me rejeitar. Nesse processo, então o homem se fecha, o homem se cerca de muitos cuidados, de muitos preconceitos, entra numa trincheira contra Deus e por causa disso sofre. É exatamente o que eu estou dizendo para você. Ele sofre porque é impossível que uma pessoa vivendo uma vida sem Deus, ela possa ter paz, ela possa ser completa, ela possa ser feliz. Esse é um paradoxo. A mesma trincheira que aparentemente protege o homem, também o isola e o separa de Deus. O homem pensa que está protegido, mas na verdade ele está aprisionado, separado do seu Criador, separado daquele que na verdade o ama. O homem separado de Deus, por mais sabedoria, poder e recursos que tenha, ele está na verdade desprotegido de todos os perigos que existem no mundo espiritual. O dinheiro também resolve tudo, até o momento em que
um problema de ordem emocional, aparentemente sem solução, alcança alguém da sua família. Também o poder e a fama que uma pessoa tenha a enaltece muito, mas todo esse glamour se torna sem nenhum valor quando essa pessoa percebe que, mesmo sendo tão famosa e importante, seu coração está vazio e a sua companhia frequente é a tristeza e a solidão. Depois de nós refletirmos sobre tudo isso, importa lembrar que Jesus diz nesse texto que o amor de Deus, a salvação que procede de Deus, é algo que Ele pode revelar àqueles a quem Ele quiser. E eu quero te dizer que você está ouvindo essa palavra, você assistiu até aqui esse programa, porque Deus ama a sua vida, porque Deus conhece seus problemas, e o desejo dele é que você possa, sem reservas, sem qualquer tipo de medo ou preconceito, abaixar a guarda, sair dessa situação de defesa, dessa posição de resistência, para abrir o seu coração e receber dentro do seu coração o amor e a vida de Deus. Talvez você possa pensar que isso vai demandar você sair da sua casa nesse domingo e correr para a igreja. Esse pode ser um passo dado por você que certamente vai te trazer refrigério, alimento espiritual e motivação para a semana que vai começar com todas as suas provas e dificuldades. Mas esse não é o primeiro passo. O primeiro passo é você acreditar que existe um Deus que te ama e que tem o poder para participar da sua vida e transformar sua vida numa vida melhor. Se você, com humildade, abrir o seu coração para esse Deus agora, através de uma oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse Deus vivo, esse Deus todo-poderoso vai perdoar os seus pecados, vai te fazer se sentir muito próximo e íntimo dele e vai começar um processo de restauração e de transformação em cada área da sua vida. Por mais complicada que a sua vida esteja, por mais sérios que sejam os seus problemas, o Deus do impossível vai poder fazer milagres que vão transformar cada um dos lugares e momentos difíceis da sua vida. Se você quer ter essa experiência que vai trazer para dentro de você o amor e a paz de Deus, basta você fazer comigo nesse momento uma oração, recebendo Jesus como Senhor da sua vida. Repita comigo: Espírito Santo, faça morada no meu coração e faça de mim uma nova criatura em Cristo Jesus. Para isso eu declaro que hoje eu recebo ao Senhor Jesus Cristo, aquele que ressuscitou de entre os mortos, como único Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Esse momento tão simples, esse passo tão aparentemente insignificante, é o passo mais importante da sua vida. Então você vai poder, a partir de agora, orar, pedir a Deus as coisas que você precisa, você vai poder falar com Ele, você vai poder também ouvir a voz de Deus, porque o Deus do qual nós estamos te falando hoje é um Deus que fala conosco, é um Deus que tem respostas para todas as nossas questões e perguntas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais desse Deus vivo que te ama, eu quero te fazer um convite. Você pode vir a uma das nossas células, são reuniões que nós temos nos lares das pessoas que participam da igreja, e os endereços dessas células estão no nosso site, que é www.ies12.com. Entre no nosso site, colha lá as informações sobre a igreja e veja qual é a reunião, a casa mais próxima de onde você mora. Ou você pode estar conosco num dos 3 cultos da família que acontecem aos domingos. O primeiro às 9h30, o segundo às 17 horas e o terceiro às 19h30. Venha, porque você vai ser recebido com muito amor, com muito carinho e com certeza já virá testemunhando das maravilhas, dos milagres que Jesus começou a fazer na sua vida.
vem me dar esse abraço, vem me contar as vitórias que você já está vivendo.